e nós vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre essa questão da diferença entre o teletrabalho e o home office. O teletrabalho, ele é bem diferente do trabalho home office em algumas perspectivas. Por quê? O teletrabalho é aquele trabalho necessariamente desenvolvido por um colaborador com a utilização de meios de recursos tecnológicos. Por exemplo, um computador, um notebook, um smartphone, aonde esse colaborador, aonde esse empregado poderá desenvolver as suas atividades laborativas fora das dependências da empresa. E o mais interessante aqui é que o teletrabalho, ele não é confundido com o trabalho externo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é o trabalho externo. Então, muito importante a gente entender que as novas relações de trabalho, elas passaram a utilizar também a questão do teletrabalho como forma de otimizar a prestação de serviços por parte do próprio empregado. Mas do outro lado, nós temos a possibilidade de trabalho home office. Esse trabalho home office, como o próprio nome já diz, é aquele trabalho realizado no domicílio do empregado. Normalmente, esse trabalho home office, ele também vai ter a utilização de equipamentos eletrônicos para desenvolver a atividade do próprio empregado. E é super interessante a gente observar aqui que no dia a dia das relações de trabalho, o empregador, quando ele vai acordar com o seu empregado ou com o seu colaborador a possibilidade do teletrabalho, é muito importante que um contrato de trabalho estabeleça algumas cláusulas, algumas regras mínimas para uma boa prestação de serviço por parte do empregado e também na hora do empregador poder cobrar daquele empregado a utilização adequada do teletrabalho. E aonde isso vai estar relacionado à questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Em vários pontos. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que veio exatamente para regulamentar como que as empresas, aqui são todas as empresas, inclusive as entidades públicas, como as empresas poderão se utilizar dos dados pessoais de seus consumidores, dos seus usuários, dos seus clientes, mas também para utilizar a forma adequada da utilização das informações que pertencem aos seus empregados, que pertencem aos seus empregadores. Então, o grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é exatamente trazer transparência para o titular da informação, ou na qualidade de cliente, ou na qualidade de colaborador. E essas informações, elas precisam ser utilizadas com um fim específico, com um propósito específico. E o que está por trás da exigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é na questão da segurança da informação. Se vocês pararem para pensar, quando a gente fala em teletrabalho, trabalho home office, que é aquele trabalho em que o empregado, o colaborador, ele vai desenvolver as suas atividades normalmente fora das dependências da empresa, em outro ambiente, por exemplo, na própria residência do empregado, ou utilizar também em viagens a serviço em nome da empresa. Quando esse empregado ele está acessando as informações que constam no banco de dados da empresa, e essas informações são acessadas, por exemplo, por equipamentos particulares do próprio empregado, pelo tablet do empregado, pelo smartphone do empregado, aqui nós temos uma situação muito sensível, que é a questão da segurança da informação. Em que medida, qual é a segurança jurídica, qual é a segurança tecnológica que essa empresa ela vai ter quando esses empregados acessam de forma remota as informações da empresa para executar a sua própria atividade? Isso é um ponto extremamente sensível que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais passa a exigir da empresa um comportamento muito mais proativo, um comportamento de criar uma cultura interna na empresa para explicar exatamente para os colaboradores e até mesmo para os clientes o que pode ser feito ou não com as informações acessadas.